Olá, meus irmãos e minhas irmãs patriotas, tudo bem? Hoje estamos fazendo mais um vídeo sobre ainda as consequências da carta oficial declarada pelo presidente Jair Bolsonaro, seus frutos, os resultados, né? No dia da carta eu estava bastante otimista, dizendo que vinham frutos positivos. Logo no dia seguinte, a carta pela manhã, eu já postei um vídeo, quem não viu pode procurar aqui no canal e ver, já postei um vídeo sobre os primeiros frutos, que foram a libertação, a soltura dos chamados prisioneiros políticos, aqueles que atentaram contra o STF. Então já parece que já começa a sequência de liberação desses presos. Fiquei bem feliz com a notícia. E tem mais notícias aí, mais consequências, mais resultados, mais frutos inerentes dessa atitude do presidente Bolsonaro. Então fique que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a estratégia do Bolsonaro, né? Essa estratégia, qual a possível origem dela, como foi articulada. Então isso é bem interessante também. E falar por que o Temer estava no meio disso tudo. Tem muitas pessoas perguntando por que o Temer, por que o Temer. Então nós vamos também dissertar também um pouquinho sobre isso. Bom, primeira notícia sobre a PGR. A STF impediu que fosse feito um inquérito contra a PGR, a PGR do Aras, né? Foi feito pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, um pedido de abertura de inquérito contra a PGR por suposta prevaricação. Eles alegam que a PGR e o Aras estavam blindando o presidente e seus filhos, essa alegação, e a ABI então pediu para isso. Deveria se chamar ABIM, com M no final, né? Associação Brasileira de Imprensa Marrom, porque é isso que a imprensa sabe fazer. Nós vamos falar hoje sobre o comportamento da imprensa após a carta também. Então, a primeira notícia legal é que o STF também parou com esse inquérito. Não vai ter inquérito contra a PGR nem contra o Aras, mesmo a pedido da ABI, pela essa suposta prevaricação da instituição. Então, a instituição protegida também através dessa democratização, pacificação pela atitude do nosso presidente Bolsonaro. Uma notícia também extra, nova, fresquinha. A Receita Federal está processando o ex-presidente Lula, ex-presidiário, por sonegação de impostos, conluio em R$1.250.000 de sonegação. A Receita Federal entende que mesmo com a suspensão do Moro e então a soltura dele, a liberdade dele da prisão, ele foi realmente condenado, o inquérito foi feito, processado, ele é condenado pelo sítio e pelo duplex. E as verbas que ele recebeu para a reforma do duplex deveriam, por lei, serem declaradas e não foram declaradas. Então, ela crê que da forma que foi feito é um conluio, crime e sonegação de impostos, portanto, aberto aí um processo da Receita Federal contra o Lula por sonegação de R$1.250.000. O Lula alegava que só vivia da aposentadoria, então isso contradiz essa informação do Lula, e temos aí mais uma informação fresquinha sobre o ex-presidiário e ex-presidente Lula. Amém? Temer. Por que o Temer? Eu quero falar também sobre o habeas corpus do Daniel Silveira. Está um zum na internet, um deboche aí da oposição dizendo que não tem acordo nenhum, de pacificação nenhuma, porque o habeas corpus do Daniel Silveira foi negado pelo STF. E isso é mais uma mentira, mais um fake news da imprensa marrom, da mídia marrom, da esquerda suja. Isso é mais um fake news, porque esse pedido de habeas corpus é antigo e foi negado antes da carta, só que foi formalizado hoje, mas ele já tinha sido negado. A própria esposa do Daniel Silveira afirmou isso, que é um pedido antigo, que já tinha sido negado, e somente hoje que foi oficializado, e a mídia suja marrom pega um fato isolado, deturpa a verdade para tentar desestabilizar não só o governo, mas a pacificação das instituições
que estamos acreditando e que será boa, se funcionar realmente na prática, que será boa para o nosso país. E a mídia tentando, porque a mídia não quer o bem do Brasil. Quer o poder, quer o dinheiro, enfim. Então, essa é uma informação. Falando da mídia, eu quero falar dessa repercussão aí. Bolsonaro faz a carta oficial, pedindo desculpas humildemente, declarando a vontade da pacificação, e alcança, tem um contato com Alexandre de Moraes por telefone, e eles ali se acertam, todo mundo fica feliz, Pacheco, Lira, as instituições parece que começam a andar de forma amigável, com acordos, né? Num acordo, cada um cede algumas coisas, e assim foi feito. Então, o que acontece? Você percebe que a mídia ficou caladinha, a única coisa que ela pôde fazer é chamar o Bolsonaro de covarde. Então, quando o Bolsonaro é incisivo, é golpista. Quando ele é pacífico, é covarde. Ela quer sempre denegrir, quer sempre criticar. Ela não quer o bem do Brasil, ela não quer a pacificação, ela não quer o progresso, o bem da população. Ela quer derrubar o Bolsonaro, manchar a imagem do Bolsonaro, porque ela quer de volta ao poder aqueles que financiam a mídia marrom, né? Então elas ficam criticando, mas não teve argumento para essa pacificação. E agora o que a mídia está fazendo? A mídia agora está sozinha com a oposição de partidos, porque agora as instituições estão alinhadas, o judiciário, o legislativo e o executivo. O legislativo, que é o Congresso, o Senado, o judiciário, o STF, e o executivo, que é o governo federal, o presidente e seus ministros, secretários, etc. Então eles estão agora unidos. Então a mídia marrom ficou sozinha nessa luta de denegrir a imagem do presidente. E o que ela está fazendo? Ela está pegando fatos isolados, deturpando, mentindo, lançando esse fake news nas redes sociais, na mídia, para enganar o povo. Então você fique atento, não dê ouvido, pesquise bem, selecione canais de responsabilidade para que você não caia nessas mentiras, porque é isso que a mídia marrom, a mídia esquerdista, a mídia vermelha vai fazer a partir de hoje. A prova é esse habeas corpus do Daniel Silveira, que eu estou esclarecendo aqui para vocês, que é mentiroso, amém? É mentiroso. E por que o Temer ficou envolvido nisso tudo? Primeiro, antes de falar do Temer, temos que saber então como que se chegou ao Temer. Porque não foi o Temer que fez a pacificação. Não foi a ideia do Temer, não foi o Temer que chamou o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que chamou o Temer. Foi o Bolsonaro que enviou o avião da FAB para trazer o Temer. Então não foi o Temer que procurou, não foi ele o pacificador, também como muitos estão falando na internet e mentindo, isso é uma mentira. Então para isso a gente precisa entender um pouco da estratégia. Claro que não é divulgado tudo, então o que eu vou falar aqui é um pouco do que eu acho, da minha opinião, né? Do que eu falei até agora são informações mesmo que a gente colhe, mas o que eu vou falar agora é minha opinião, que eu juntando as peças, a gente chega a uma conclusão. Então o que acontece? O presidente Bolsonaro colocou um líder de governo do Senado que todo mundo criticou. A mídia criticou, alguns apoiadores do presidente criticaram, os opositores do presidente, principalmente o MBL, apelidado de MBLoide, eles criticaram, olha, tá botando um corrupto como líder do governo, ele é aliado do Centrão, ele é aliado disso, aliado daquilo, Bolsonaro é igual Lula, não sei o que, começaram a falar isso. Só que já sabíamos, né, pelo menos os bem informados já sabiam que esse líder de governo, ele tinha uma articulação, um relacionamento muito bom no Senado, e que ali era uma oportunidade de aproximar o presidente do Senado, olha, presta atenção, ali já tinha uma intenção de pacificação, de caminhar em conjunto ali com o Senado, porque a Câmara ele já tinha conseguiu através do Lira, que é um bom articulador também, então o Bolsonaro ele já estava com uma boa fatia na Câmara para aprovar seus projetos. Com o Pacheco no Senado não funcionou muito bem, porque o Pacheco ele tomou outro caminho, ele tomou um caminho, alguns dizem que ele quer ser presidente, ou quer se fortalecer para ser vice de alguém, ou para ter algum cargo futuro, mas nós sabemos que o Pacheco ele tem
um escritório, um grande escritório de advocacia, e esse escritório tem processos no STF também. Então não é bem assim fácil para o Pacheco ter uma personalidade tão individual ao ponto dele também não estar aí precisando e trocando favores com algumas pessoas. Possibilidade, estou acusando nada. Então ele resolveu tomar esses caminhos. Então não estava funcionando no Senado, o presidente coloca esse líder. Esse líder começa a articular no Senado. E na Câmara já estava bem articulado. E daqui a pouco começa a mídia batendo, o STF batendo, o Alexandre de Moraes prendendo as pessoas, perseguindo as pessoas nas mídias sociais, os conservadores influenciadores, tirando a monetização, a guerra estava solta, a corda esticada, como estão falando. Para mim a corda estava rompida, não tinha mais como reconciliar com o STF, com o Pacheco estava também realmente muito difícil, e então começa uma articulação, sabe? Lembra que antes, logo depois da manifestação, o presidente convocou a reunião com o Conselho de Governo. O Conselho de Governo envolve o vice-presidente, o ministro das Forças Armadas, líder da Câmara, líder do Senado, enfim, já começou a conversar com eles ali, mas para mim ele já estava conversando com eles antes, e a situação era: queremos essa conciliação, queremos esse ajuste, é necessário essa pacificação, porém, Bolsonaro, não tem como fazer isso com o judiciário, a corda está rompida, esticou demais, não tem como fazer, eles vão te atacar, eles vão te derrubar, eles vão pressionar o Senado a avaliar o impeachment, a Câmara vão pressionar o líder a avaliar o impeachment, a imprensa está em cima, etc, a corda está arrebentada, você tem que estar sozinho, você está sozinho. Aí o presidente também falou assim: então calma, então, vamos ver aí, vamos botar no termômetro. E convocou o 7 de setembro, que foi uma população, eu dou a honra a isso tudo à população brasileira. A população brasileira foi um mar de almas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, eu falei isso no outro vídeo, população enorme, que mostrou uma força enorme, deixou a mídia caladinha, querendo inventar mentiras, inventando mentiras, a oposição caladinha também, inventando também mentiras, sem graça, mas aqueles milhares e milhares, aquele formigueiro todo, aquilo fez eles acordarem e falar assim: não, o cara tem força. Com uma popularidade dessa, ninguém tira ele mesmo, não. Então é mais fácil ele tirar a gente, porque a população estava gritando lá: eu autorizo, bora, querendo o artigo 142, querendo intervenção militar, enfim, eles estavam lá. Falou assim: olha, o cara está com força, está com a população do lado dele, está com o exército, com as forças armadas do lado dele, porque o Bolsonaro, inteligentemente, nesse caminho, também trocou todas as lideranças das forças armadas, a mídia criticando. Mas por que ele fez isso? Porque quem colocou as que estavam lá foi o PT, na era Lula-Dilma. Então eram tudo petistas aparelhados com a esquerda, vazando informação, inclusive. Então o Bolsonaro trocou tudo, as informações pararam de vazar, e hoje ele tem o apoio do Exército por causa disso, espertamente, já com tudo traçado na mente. E a população, ele falou assim: não, é mais fácil o Bolsonaro agora pedir o 4.2, a população está apoiando, o Exército está apoiando, agora a gente é que está querendo a paz, a gente que está precisando da paz. Não é o Bolsonaro que arregou, eles que falaram: a gente que vai ter que arregar e aceitar aí. E aí sentaram e falaram assim: não, Bolsonaro, vamos fazer realmente a melhor pacificação, vamos tentar, tá tudo certo, não vamos partir pro artigo 4.2 não, tal, vamos conseguir as coisas. Aí o Bolsonaro falou: tudo bem, eu quero isso, porque todo acordo, ambos os lados cedem. O Bolsonaro falou: eu quero isso, a lista do que o Bolsonaro queria, eu fiz no vídeo, dei minhas sugestões no dia que ele emitiu a carta, eu fiz um vídeo lá, procura lá. Eu quero isso, tal, e acordaram. Aí você vê como foi um processo estratégico para chegar até esse ponto. Bolsonaro conseguir tudo o que ele precisava para a nação brasileira sem precisar dar um tiro. Ou fazendo uma resenha sem precisar dar uma flechada em nenhum soldado, em ninguém, né? Sem precisar queimar pneu, sem precisar nada. Só na estratégia inteligente ali dele. Então, com isso conseguiu. O que faltava então fazer? Conciliar
trazer o STF. Aí entra o Temer. Aí eles discutem quem é a melhor pessoa para trazer o STF. Quem é a pessoa que está mais contra essa pacificação, onde está arrebentando a corda? É o Alexandre de Moraes. Quem é a melhor pessoa para trazer o Alexandre de Moraes? O Temer. Por que o Temer? Porque o Temer que indicou ele foi ministro do Temer, e o Temer tem uma relação pessoal com o Alexandre de Moraes, são amigos pessoais. E aí Bolsonaro liga para o Temer aceita o desafio, Bolsonaro manda o avião da FAB buscar o Temer vem, claro que o Temer também precisava de algumas vantagens. Provavelmente, o zum que tem as informações que vem, é que o Temer, ele sendo eleito, ele passa a ser indicado presidente da Câmara ou do Senado, conforme o que ele for eleito. Essa é a informação que chega da exigência do Temer. E por que o Temer aceita? Porque ninguém da oposição, ninguém da esquerda aceita o Temer, gosta do Temer. Se a esquerda volta ao poder, eles mandam prender o Temer. O Temer sabe disso. Então qual era a melhor opção para o Temer? Vou me unir a eles, fazer um acordo bom e ajudar a pacificação do país. O Temer foi brilhante, se protegeu o Bolsonaro e ajudou a nação. Ligou para o Alexandre de Moraes, conversou com ele, depois botou o Bolsonaro para falar com o Alexandre de Moraes, eles se acertaram e no dia seguinte já vieram as notícias boas, essa que eu informei no dia seguinte da carta e essas duas que eu estou informando agora também, e também esclarecendo também a mentira da mídia sobre o Daniel Silveira. Bom, para finalizar o vídeo, que ele já está com 16 minutos, para finalizar eu quero falar da última notícia sobre o Fachin negando o pedido de habeas corpus do Zé Trovão. Aí a mídia já caiu em cima, já está debochando, falando que o acordo é uma mentira, que é uma farsa, que vai continuar roendo a corda, que o Bolsonaro é um golpista. Mais uma narrativa mentirosa para desestabilizar as instituições, a pacificação das instituições e prejudicar o povo brasileiro, tudo por causa de dinheiro e de poder. Fachin, ele falou o seguinte: é protocolo do STF, é formalidade do STF, um ministro não ceder habeas corpus para alguém que foi preso por outro ministro. Isso é um coleguismo, um respeito, para não contradizer um ministro, não agir contra o outro, para eles terem harmonia nas suas decisões. Então o Fachin falou assim: não, veio para mim, mas eu não vou tomar essa decisão, porque não se toma, é protocolo aqui no STF, que não se solta alguém que o outro ministro individualmente prendeu. Se fossem os ministros em votação, tal, é uma coisa. Mas um ministro específico prendeu, então um outro ministro específico não vai soltar. Essa é a alegação, é protocolo, não significa que não vão fazer. Então, eu continuo otimista, aliás, eu estou cada vez mais otimista e convido você a estar otimista também, confiando. Agora, repito, não dê ouvido à mídia marrom, pesquise, não dê ouvido a qualquer um também. Tem muita gente surfando na onda do Bolsonaro para se beneficiar, mas pensando no povo, temos que ficar de olho nisso também, mas a população de patriotas, da família de bem, das senhorinhas, senhorzinhos de bem, das crianças de bem, todos os brasileiros patriotas verde e amarelos, compartilhe esse vídeo para que ninguém seja enganado, todo mundo seja orientado. E mais uma vez te peço, se você gostou, se inscreve no canal e clique no sininho para receber mais vídeos. Pode perceber que não está monetizado, não estou ganhando nada, é de coração, para que ninguém seja enganado. Eu faço as pesquisazinhas lá e trago. Pode ser que uma informação ou outra eu erre, mas nas pesquisas eu descobrindo, eu corrijo também. E nas minhas opiniões pessoais são minhas, eu de antemão eu falo. Tá bom, meus amigos? Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu acho que foi esclarecedor. Amo vocês, amo o meu Brasil. Parabéns, nação brasileira, pelo dia 7, que fez toda a diferença na nossa nação. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.